Nossa saudação aos nossos irmãos, companheiros de jornada. É uma satisfação muito grande em mais essa oportunidade estarmos nos conectando com os irmãos para realizarmos uma reflexão que nos foi proposta, qual seja a lei de progresso. O assunto da nossa reflexão está lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a obra básica, uma das obras básicas da nossa doutrina espírita, né? A lei do progresso é uma das 10 leis morais a que se alude Allan Kardec na parte terceira, como dissemos, do Livro dos Espíritos. Então, ela está lá na terceira parte, e é uma das 10 leis naturais, das leis morais, que dizem respeito aos ensinamentos do Mestre, à humanidade, aquilo que o Pai nos deixou como leis para que seguirmos, para que possamos ser felizes, para que possamos edificar a nossa condição de espíritos melhores nas existências nas quais nos encontramos. Segundo Allan Kardec, há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Então, na realidade, a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, vem nos dizer que o progresso ele existe em dois aspectos: o progresso intelectual e o progresso moral, e que ambos se dão apoio mútuo para que um progresso se desenvolva, há necessidade do estabelecimento do outro e assim sucessivamente. Eles se apoiam mutuamente a partir de, como dissemos, desenvolvendo uma determinada área, ela passa a servir de base para que a outra venha a se transformar. E também ele nos deixa nesse parágrafo muito claro que eles não marcham lado a lado. Normalmente se desenvolve o progresso no ser humano em um dos aspectos para depois, então, com base nesse, vir a desenvolver o outro. Então, o progresso ele ocorre na área no aspecto intelectual e no aspecto moral. Naturalmente, na área intelectual, diz respeito ao conhecimento, ao desenvolvimento tecnológico, em termos daquilo que o espírito adquire em termos de conquistas intelectuais, conquistas na área do conhecimento. E no aspecto moral, diz respeito às relações que exerce, que o ser humano exerce, que o espírito exerce, que tem consigo mesmo, com o semelhante e com o nosso Pai, com Deus. Então, são as duas áreas em que há o progresso entre os seres humanos, entre os espíritos. Então, há alguns anos, quando se poderia imaginar as facilidades de um celular, que já não é apenas um celular, mas reúne diversas utilidades num só aparelho, com a grande facilidade da comunicação instantânea, a depender do aplicativo utilizado, inclusive com imagens ao vivo. Então, realmente, o progresso na área da intelectualidade ele é tão acentuado que muitas vezes fica difícil da gente conseguir compreender, da gente conseguir analisar, abranger, abarcar de uma forma geral o quanto a humanidade desenvolveu nessa área. Então, comportando num só aparelho, né, nos é colocado máquina fotográfica, filmadora, telefone convencional, também com imagens, entre outros sistemas muito úteis que nos favorecem a vida, como o notável GPS, o recente WhatsApp, e poderíamos ficar citando uma infinidade de outros recursos que a tecnologia nos proporciona. E, naturalmente, que estamos citando exemplo desse desenvolvimento, desse salto na área do progresso
intelectual, na área do progresso científico, no conhecimento, né? Mas isso pode ser expandido ao infinito em todas as áreas que esse progresso ocorreu, que esse avanço aconteceu. Então, realmente impressiona o que o ser humano é capaz de produzir, ou ainda melhor dizendo, foi capaz em tão pouco tempo. Fruto, é claro, de conquistas anteriores, a ponto de que, a partir de 1988 a 2018, a ciência desenvolveu tecnologias e sistemas em todas as áreas, reafirma-se superiores aos milênios anteriores da evolução humana. Então, se a gente parar para pensar, se a gente for analisar a velocidade em que a tecnologia se desenvolveu entre os seres humanos, que o ser humano desenvolveu, é algo que realmente a gente fica impressionado, nos causa espanto a partir do momento que nós paramos para analisar essa circunstância. Então, em 30 anos, nós fomos capazes, cada um com sua aptidão e na soma da criatividade, talento e dedicação, de revolucionar a vida humana em todos os sentidos. Isso é muito perceptível, é muito fácil de observarmos essa situação. A lei de progresso inexorável em sua caminhada. Então, é a lei do progresso que independe, muitas vezes, da nossa vontade. Lógico que a partir da nossa determinação, do nosso esforço, da nossa vontade, ela acontece de uma forma mais acentuada, de uma forma mais rápida. Mas é importante que o progresso ele acontece sempre. Lógico, como dissemos, que quando deixamos o barco correr por conta, naturalmente que esse progresso é mais demorado. Embora ainda nos deixemos, como seres humanos, escravizar aos vícios, inclusive os cibernéticos, vivemos uma nova era da história, que vai provocar com mais velocidade outras tantas mudanças que virão intensamente. É natural, é aquilo que dissemos, a partir do desenvolvimento, a partir do crescimento, do progresso em determinadas áreas, vai impulsionar, vai propiciar a oportunidade de que venhamos a ampliar esses horizontes. Embora muitos de nós, os humanos, ainda usemos essas tecnologias maravilhosas, né? Essas maravilhosas ferramentas para cálculos e ações criminosas, muitas vezes, como o vírus de computador, invasão de contas bancárias, aprimoramento de sistemas que visam enganar, usurpar, roubar e manipular em todos os sentidos, isso vai passar, porque, paralelamente, né, também caminhamos com intensa necessidade de aprimoramento moral, embora mais lentamente, que vai modificar os sofridos panoramas da atualidade. Então, vejamos que não basta o desenvolvimento científico, o desenvolvimento intelectual. Há necessidade também do desenvolvimento moral, porque senão aquilo que se desenvolve, aquele progresso que se alcança em termos científicos, depende, porque esse progresso, essa evolução, essas criações são neutras. Ela vai tomar um sentido bom ou mal dependendo da nossa moralidade, da moralidade de quem o utiliza. E aí, esses recursos, esse progresso que a tecnologia nos proporciona, poderá ser em prejuízo dos nossos irmãos, de nós mesmos, enfim, da coletividade como um todo, a partir do momento que não estejamos com a nossa moralidade desenvolvida. E os benfeitores nos deixam claro que o aspecto moral ele é mais demorado. Realmente, mudar a nossa moralidade em termos de avanço, né? Em termos de crescimento, em termos de progresso moral, é mais difícil do que o progresso tecnológico, porque implica a mudança da nossa situação como espíritos imortais, e isso é difícil. Se não, vejamos, se nós somos orgulhosos, é extremamente difícil
de combatermos o orgulho. Nós podemos dar algum passinho, diminuindo a intensidade desse orgulho, dessa imperfeição moral. Mas dizer que vamos superá-la de um todo em uma única existência, com certeza é mais difícil, ao passo que o progresso tecnológico são situações que se acentuam, como vimos, em espaços de tempo muito curtos. Então, as medidas sociais, os sistemas de navegação para comunicação instantânea ou para controles operacionais de diversas áreas de atividade foram conquistas e facilidades permitidas que vieram mesmo para modificar a sociedade para melhor. Então, na realidade, essas conquistas foi para que a sociedade se tornasse melhor, mais justa, enfim, mais dinâmica, promovendo o crescimento nessa área. Mas, somado a isso, terá que haver o nosso desenvolvimento moral, para que esses recursos possam ser utilizados de forma a gerar o bem comum. Então, o uso indevido por alguns é fruto da imaturidade e do senso ainda equivocado do ser humano no uso dessas ferramentas tão úteis, que o progresso moral vai modificar com o tempo. Então, o progresso moral é que vai nos proporcionar a oportunidade de um bom uso, uma boa utilização da tecnologia que a humanidade vem apresentando, da evolução, do crescimento, do progresso que a tecnologia tem proporcionado. E, naturalmente, que a partir da moralidade, que isso verdadeiramente virá em benefício do ser humano na sua caminhada. Daí a extrema necessidade de nossa melhora moral e da transmissão de valores morais às crianças que chegam, já dominando com muita facilidade os teclados que acionam os mecanismos virtuais, para que tenhamos a sociedade melhor do futuro que tanto esperamos. E aí a gente, quando analisa aspectos como esse, a gente pensa na nossa responsabilidade como chefes de família, como pais, enfim, como responsáveis por essas crianças, por esses espíritos que estão reencarnando. Muitos deles com a capacidade de absorver as tecnologias com uma facilidade muito grande, sendo necessário, cabendo a cada um de nós a responsabilidade de educar esses nossos irmãos para um uso adequado dessas tecnologias, para que isso não venha a ser instrumento de, ao invés de trazer mais paz, mais harmonia, mais bem-estar, digamos assim, à humanidade, não venha a ser algo que venha a agir no sentido oposto a essa situação que citamos. Então, a nossa responsabilidade, porque é uma responsabilidade que assumimos com Deus, com nosso Pai, em relação à condução desses espíritos que estão chegando. Porque, na realidade, nós estamos numa existência física não de passagem, para aqui estarmos, tirarmos alguns anos, variando, logicamente, de acordo com cada necessidade, e depois retornarmos à pátria espiritual. Na realidade, o grande objetivo é a nossa melhora, o nosso crescimento, a nossa transformação, tanto na área da intelectualidade, como vimos, quanto na questão da nossa moralidade. Então, é muito importante a gente estar isso, a responsabilidade que temos com as nossas crianças, porque elas trazem já, desde muito cedo, as tendências relativas às suas imperfeições, aquilo que ela traz como imperfeições a serem trabalhadas. E somos parte importante nesse processo para que isso possa ocorrer. E esses espíritos, ao retornarem à pátria espiritual, possam fazê-lo melhor do que quando aqui chegaram. E a nossa missão, a nossa responsabilidade em trabalhar esses aspectos. Então, isso para não termos, no caso, trabalharmos as nossas crianças em termos educacional, desenvolvendo a moralidade, para que não termos governos corruptos, cidadãos egoístas ou criminosos que abusam, exploram e ainda trazem a infelicidade
a comunidade como um todo, a coletividade como um todo. Então, isso tudo vai gerar a transformação na individualidade nossa e daqueles que temos responsabilidade em direcioná-los na caminhada, a mudança, o progresso na individualidade vai gerar a mudança, a melhora na coletividade, o progresso na coletividade. Porque uma coletividade constituída de pessoas com um alto índice de imperfeição, naturalmente que o resultado final será uma coletividade imperfeita, carente de valores morais. A partir do momento que esta coletividade está composta por espíritos mais educados, digamos assim, moralmente, né, com valores morais mais acentuados, com certeza o resultado é uma coletividade, é uma sociedade nos seus mais amplos aspectos, como uma sociedade melhor, uma sociedade mais moralizada. Então, é importante a gente estar atento a essas circunstâncias, refletindo que não estamos numa existência física, relembrando apenas de passagem. Temos que trabalhar, temos que nos melhorar, temos que sair daqui melhores do que quando aqui adentramos na reencarnação. Estão todos com os dias contados, esses que desejam dominar a sociedade para explorá-la. Então, na realidade, isso tende a acabar. Como vimos, o progresso ele é inexorável, ele vai acontecer, ainda que pela dor. Se nos atermos à situação de que do conformismo, eu sou assim, eu tenho essas imperfeições e vou morrer assim, vai chegar um ponto que o Pai ele tem recursos necessários para nos utilizar daquele aguilhão que nos impulsiona a nossa melhora, ao nosso progresso, a nossa evolução, que é a dor, que é o sofrimento, que é a adversidade, que muitas vezes nós não conseguimos entender a razão das dificuldades, a razão das dores, enfim, de tudo aquilo que muitas vezes nos incomoda. Então é importante a gente saber que o mal, Deus não criou o mal. O mal é o resultado das nossas ações em contrariedade com a lei de Deus. E aí vem a questão da dor como aquele remédio amargo a nos impulsionar a uma mudança, a nossa melhora, a proporcionar, a nos dar a oportunidade de crescimento e de evolução através da melhora da nossa moralidade. Então, ela é mera questão de tempo, pois é impossível deter a lei de progresso que tudo modifica. Então, ela vai acontecer. Se não for pelo amor, como a doutrina espírita nos diz, não tenhamos a menor dúvida que será pela dor. Ela terá que acontecer. Ainda que nós, como diz o outro, venhamos a travar, a calçar o pé na macega, como se diz de uma forma popular. Não vai adiantar. Seremos levados de roldão. Então, não vai demorar a chegar o tempo em que a desonestidade, a falta de ética e respeito, o uso do abuso, o uso, né, e o abuso das facilidades atuais, pensando somente em si mesmo, serão notas destoantes na nova sociedade que gradativamente se está se formando. Então é importante a gente perceber e a gente observa que o egoísmo, que o orgulho e todas aquelas faltas de virtude são fatores determinantes para dificultar a nossa evolução moral. E vai depender de nós, como vimos, do nosso esforço, da nossa determinação, para que essa transformação venha a verdadeiramente se efetivar e nós possamos cumprir os nossos objetivos. Em breve, então, nos colocam os benfeitores, não haverá mais lugar para os que desejam tirar proveito, para os que tentam dominar, para os que abusam e exploram. Porque, na realidade, quem age assim, há uma tendência de se tornar uma carta fora do baralho, não ter um ambiente apropriado para mantermos ainda essa condição caracterizada pela falta de
pela falta de moralidade, pela falta de valores morais. Então ficarão como peixes fora d'água e convidados a contragosto a deixarem o planeta para que os que aspiram à felicidade pela retidão e pela solidariedade encontrarem aqui a prometida vivência do amor. Então vai ser pelo esforço, pela determinação, ou então seremos, como nos é colocado, peixes fora d'água, aonde, como disse o mestre, a casa do Pai, na casa do Pai há muitas moradas. E, por conseguinte, uma adequada a cada condição que o espírito se encontra. O nosso planeta, estando numa condição de, saindo da condição de mundo de provas e expiações, em trânsito para uma nova classificação de mundo de regeneração, por conseguinte, aqueles que não estiverem adequados à nova condição, irão para uma das casas, uma das moradas do Pai, ou seja, aquela que mais se adequa à condição em que se encontra. Porque não tenhamos nenhuma sombra de dúvida que aquele espírito muito identificado com a maldade, enfim, né, ele causa perturbação àqueles que se identificam com as ações edificantes. Então, cada um será levado, terá que reencarnar aonde seja mais propício ao seu desenvolvimento, à sua elevação. E interessante interessante que somos os protagonistas desse tempo de transformação, esse tempo que está acontecendo com o nosso planeta. Somos nós mesmos, não vai ser ninguém. Quando for por ação divina, por exemplo, como dissemos que o progresso ele é inexorável, mas aí as circunstâncias serão de dor, de sofrimento, e é preferível que nós, pela nossa própria boa vontade, pelo nosso desejo, pelo nosso trabalho, venhamos a ser parte contribuinte para que o nosso planeta, para que o mundo em que habitamos, venha a se transformar. Como dissemos, é a partir da nossa transformação que a humanidade se transformará. Então vai durar décadas, séculos, não é possível prever com exatidão o tempo que vai durar essa transformação. Naturalmente que um fator importante e decisivo é a nossa transformação, porque a partir do momento que nós acelerarmos esse processo pelo nosso esforço, pela nossa determinação, com certeza isso tende a ter um processo mais acelerado. Mas, naturalmente, Deus tem paciência, Deus não tem pressa. Tanto isso é verdade que ele nos oportunizou muitas reencarnações. As reencarnações são com esse objetivo, porque, como dissemos, a transformação moral é difícil, é lenta, é gradual, mas é importante que venhamos a aproveitar as oportunidades. Mas como seres imortais, saberemos e nos encontraremos em afinidade com a escolha que fizermos. Então, a gente sabe que a lei de afinidade é uma das leis do universo, e nós estaremos afinizados com aqueles que se identificam conosco. A do bem geral, em transformando-nos, ou do egoísmo que nos vinculará a outros seres que também optaram por esse caminho. Então, vai depender das nossas escolhas, da nossa transformação ou não, como dissemos. Se não estivermos adequados à nova condição da classificação que receberá a Terra, nós iremos para uma outra, como dissemos, moradas da casa do Pai, ou seja, aonde estejamos adequados, afinizados com aqueles que lá estarão habitando. Então, depende de nós estarmos na harmonia ou na desarmonia. É uma responsabilidade nossa, é uma atribuição nossa e, naturalmente, dependendo do esforço, da determinação e de como estamos agindo, é que determinaremos qual será a nossa morada, em que circunstâncias acontecerá a nossa morada nesta existência e nas existências que se seguirão. Então, a intensidade das transformações sociais que vivemos é bem um recado, que vivemos um tempo de definições. Com toda certeza, o momento é de definições. Aonde vamos
fixar a nossa morada, com quem iremos estar futuramente. Melhor nos posicionarmos, pois que tais definições nos vincularão aos caminhos que escolhemos, onde reinará um tempo novo de entendimento e solidariedade, ou nos remeterá a espaços e lugares onde ainda impera o desejo e o domínio tão conhecido, através do egoísmo, do orgulho, gerador desse sofrido quadro em queda que vivemos na sociedade humana. Então, essa questão do egoísmo, do orgulho, das faltas de virtudes, de um modo geral, é um quadro em queda, pelo menos para o nosso planeta, para o mundo em que habitamos. É como dissemos, o nosso mundo ainda está na classificação de mundo de provas e expiações, mas essa classificação já está a se transformar pelo nosso esforço, e ela se concretizará pelo nosso esforço, pela nossa determinação. Se não quisermos, sem problema nenhum. É como dissemos, Deus tem paciência. Iremos habitar mundos que aonde estejamos adequados a habitá-los, aonde lá estarão espíritos do mesmo nível evolutivo em que nos encontrarmos. O quadro social de intensas dificuldades morais e materiais é um estado em queda. Está caindo essa situação. Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa percepção, de ter essa percepção, porque vai nos faltar o quê? Um fator comparativo, uma referência. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas, e até a gente, quando a mídia mostra determinadas situações de dificuldade, de transgressão às leis, de assassinatos, enfim, de golpes, enfim, toda espécie de transgressão à lei de Deus. A gente ouve e diz, mas meu Deus, esse mundo parece que está piorando. E, na realidade, como vimos, a lei de progresso é inexorável. O progresso acontece, lógico, mais lento ou mais rápido, dependendo do nosso esforço, mas ele acontece. Porque o que vai acontecer, o que acontece quando não percebemos essa situação de mudança? Porque não fazemos uma referência. Basta a gente, por exemplo, analisar há 30, 40, 50, 100 anos atrás, como era a sociedade humana, né? E analisar como é a sociedade atual. A gente, claro, existe maldade ainda, com toda certeza, não tem como negarmos, mas há um avanço de forma considerável que a gente, tendo boa vontade, com certeza, a gente vai ver que a humanidade está num processo de progresso, de avanço, enfim, de melhora como espírito. Como dissemos, em termos científicos, em termos tecnológicos, sem nenhuma sombra de dúvida, mas também está avançando em termos morais, ainda, como dissemos, de uma forma mais lenta, de uma forma mais demorada, mas está a acontecer e que a gente possa ter sempre a certeza de que o Pai nos ampara e nos dará sempre a força necessária para avançar. Então, os que mantêm a confiança em Deus e perseveram no bem, são os que transformam as pedras em degraus de aprendizado. Então, é importante a gente ter sempre em mente, ter a certeza de que as dificuldades, como a gente tinha colocado antes, as dificuldades não são para um castigo, é a consequência das nossas ações, né? E normalmente são um degrau, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de evolução e de transformação. Então, não vejamos as dificuldades como castigo, como algo mal, como algo que não gostaríamos. É agradável? Não, mas Deus, sendo infinitamente justo e bom, é a consequência daquilo que nós precisamos. É o remédio amargo, que muitas vezes não gostaríamos de tomar, mas a nossa saúde, a melhora da nossa saúde depende desse remédio amargo. E assim são as dores, as dificuldades, os sofrimentos que muitas vezes o Pai se obriga a nos impor como recurso de nos impulsionar a nossa transformação moral. Então, para concluirmos, então é importante que a gente sempre tenha em mente que é necessário seguir avante, pois sem receio.
resignação, coragem e trabalho constituem a senha do novo tempo. Então, não nos esqueçamos jamais a necessidade do trabalho, da coragem e da resignação. A resignação caracterizada pela nossa capacidade de suportar, de encarar as adversidades que temos que enfrentar, porque na realidade são oportunidades, como a doutrina espírita nos coloca. E é a partir da dificuldade que a humanidade cresce, que o ser humano cresce na sua individualidade e, a partir, como dissemos, desse crescimento individual, acentua-se, estabelece-se o crescimento, a evolução, o progresso da humanidade como um todo. Agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade da reflexão e que possamos verdadeiramente colher o ensinamento daquilo que o Mestre nos deixou em termos de possibilidades de crescimento, de melhora para a nossa evolução, para o nosso progresso e para que possamos verdadeiramente, como é o nosso objetivo na reencarnação, ao retornarmos para a pátria espiritual, para lá irmos melhores do que quando aqui chegamos. Então, agradecemos a atenção dos irmãos e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós hoje e sempre.